Este ano eles fazem 20 anos de carreira e, por onde passam, esgotam as bilheterias. Eu tenho comigo aqui dos melhores humoristas de Portugal, mas os terceirenses são completamente apaixonados por eles. Se eu pensasse num adjetivo para os definir, como será que seria? Absurdo. Descontrolado. Os Ramires. Helder Xavier, Roberto Borges e Paulo Costa. Eu tenho o orgulho e a honra de estar a entrevistar os Fala Quem Sabe. É verdade. Depois de tanto tempo que nós estivemos juntos aqui na Gala do Planeta Mulher, de novo aqui nós vamos falar sobre esse grupo que, mais do que conquistar o coração dos açorianos e mesmo um pouco também de Portugal, está a completar 20 anos. Vamos falar sobre isso. Vamos começar aqui com o nosso Paulo. Paulo, 20 anos desses personagens é muito. Quando se para para pensar, realmente 20 anos é muito tempo. Mas aquilo que estamos juntos parece que foi ontem que começamos. É uma história muito rápida, não é? É uma história muito rápida e é uma história que é quase que um hobby para vocês, não é exatamente um trabalho. Isso faz muita diferença? Um hobby e um trabalho? É. Sim, faz diferença. Hobby é um hobby, trabalho é um trabalho. Quando a gente procura algo para sobreviver. E o hobby, que no início era um hobby e continua a ser, mas claro que tomou outras dimensões e 20 anos depois, cá estamos. Mas quando eu pergunto para vocês assim, tomou uma nova dimensão, isso que é um hobby, mas também ao mesmo tempo é um trabalho, quando é que vocês percebem que, ai Jesus, isso é mais do que um hobby? Porque eu acho que vocês já passaram para um outro patamar, né? Talvez isto já tenha sido já há alguns anos, em 2006, eventualmente, quando na televisão a gente já tinha, com a RTP Açores, tínhamos contratos e aí já tínhamos outras responsabilidades de ter o produto feito no tal dia, à tal hora e pronto, claro que quando se tornasse desta forma, o hobby, aquela responsabilidade, aquela obrigação, às vezes, é por isso que eu digo que toma outras dimensões. Toma outras dimensões. Mas você acha que isso é possível manter sempre o humor, se isso transformar em, por exemplo, só trabalho? Porque sim, claro. É ainda mais fácil. É? Ainda mais fácil quando te dedicas só a uma determinada coisa. Aí tens muito mais tempo para pensar, para trabalhá-las, aí já consegues acrescentar muito mais qualidade a todo o teu trabalho. Embora nós, neste momento, o que nós fazemos, quando estavas a falar na parte do trabalho, nós conseguimos, eu vejo isso como um segundo trabalho ao fim e ao cabo, porque nós, o que damos para aqui é a mesma coisa. Nós temos que trabalhar muito, temos que pensar muito naquilo que vamos fazer para apresentar os espetáculos e ao longo destes 20 anos ter apresentado imensas coisas, imensa comédia ao longo de todos esses anos. Por isso, isto não é uma coisa que também do acaso, isto tem trabalho. Muito trabalho, por acaso, não é? Tem algo que eu acho incrível no humor, é a capacidade de se reinventar. E eu acredito que o humor, quando vocês começaram, era de uma forma e hoje ele já mudou por causa do politicamente correto. Eu acredito que isso não deve ser assim um desafio fácil de agarrar. Como é que você... Aí eu queria já ver a perspectiva dos três. Okay. Como é que vocês enxergam isso? Sim, se era mais fácil, se era mais difícil? Principalmente agora notamos essa diferença porque nós, com este espetáculo que é dos 20 anos, fomos buscar as melhores partes ao longo destes 20 anos e chegamos a uma conclusão que há algumas que não se adaptam aos dias de hoje tão facilmente. Há certas coisas que eram ditas há 10 anos atrás que estavam bem, estava correto e hoje em dia não estão tão corretas e tivemos que dar aqui tivemos que limar aqui algumas arestas para que a coisa funcione. O que também, eu na minha opinião, não acho que também seja o caminho mais correto, porque o humor é um mundo de liberdade
E quando se começa a criticar em demasia o humor, a comédia, isso é um bocadinho cortar as pernas a quem faz. É uma espécie de censura? Sim, quase uma espécie de censura. E hoje em dia parece que está na moda toda a gente se ofender, seja lá com aquilo que for. Quem está aqui deste lado depois anda um bocado no fio da navalha, porque sinceramente nós não estamos aqui para ofender ninguém. E até porque o nosso humor não tem por base esse humor de ofensa, porque há humor e humor. Há humor a rir daquela pessoa e há humor a rir com aquela pessoa. O nosso humor é um humor muito simples, mas por vezes podemos sem querer ofender alguém e não é essa a nossa intenção. Apaixonei-me logo por ti, da primeira vez que te vi no dia de Santa Justa. Isto não rima com nada, canto para ti, minha amada. Oh, Ramiro, não rima mais em cuxa. É sério? Não rima mais em cuxa. Não rima mais em cuxa. Não rima mais em cuxa. Caramba! Somos dois lindos amantes, passarinho na gaiola, eu disse Maria dos Santos. E agora? De todas és a mais bola. Começa, pá. O que você acha, Paulo? Não, eu gostava de dar uma perspectiva diferente, porque estavas a falar da evolução. Eu agora queria falar mais na evolução das personagens, porque quando nós começámos é normal que com a vivência que nós temos com a personagem, e às vezes é interessante ver que as pessoas que não nos conhecem confundem muitas vezes com a personagem, não? Mas não sabem que por trás do Manuel Silveira tem um Paulo Costa. Identificam-se com, como é que reconhecem na rua, ou na altura que estávamos na RTP, que ainda isso era muito mais evidente e era muito mais estranho para nós. Chegamos a um qualquer, alguém queria um autógrafo, ou queria entrar uma fotografia, era uma coisa que nós vimos acontecer com artistas reconhecidos, e às vezes eu chegava e pensava, se calhar o gajo está a casar comigo, ou então não, mas não era. E para dizer isso, que também as personagens ao longo dos anos, não é? Às vezes era. Sim, mas não é poucas vezes. Mas nós queríamos fazer o que é que nós evoluímos com as personagens, e nós muitas vezes acabamos por como é que eu ia te explicar? As personagens já também revelam um bocado a maturidade que o projeto tem. Que o próprio projeto tem. E já hoje fazemos algum tipo de humor que se calhar não fazíamos antes. E passados 20 anos acabamos um bocado por escolher o que é que queremos fazer e como é que queremos fazer. É mais difícil ou é mais fácil hoje? Ele muito pensativo, assim, tentando elaborar. Na realidade, em termos de comédia, eu às vezes sou um bocadinho anarquista. E então essas fronteiras, às vezes, eu percebo, e hoje em dia há outro tato. Sim. E é isso que devemos sempre respeitar ao próximo. Mas, em termos de comédia, hoje em dia há certos estereótipos que eram tradicionais. Agora vou recuar ao carnaval. Sim. Aqueles estereótipos, estereótipos que se usavam, que hoje em dia não são bem, mas podem ser usados de outra forma. Porque é criar novos estereótipos. Isso é mau. É bom. É para nossa. Há tanta. Olha, fica a são tantas variáveis, né? de cada cabeça. Eu para mim, estou aberto ao diálogo. Estava o Adão lá deitadinho em cima dos foitos, lá da teatro, já quase a pegar no som, vem e deixa assim por trás, arrancou um pedaço de uma costeleta e dali fez a melhor. Não, quer dizer, ele arrancou um bocado de uma costela. De uma costeleta. Não, isso é costela. Não, isso é costeleta. Esta parte aqui, mas sou marchento. A costela das cebolas, vais-me ensinar agora as partes da carne. Estou. Já sei quem é essa. Essa era a erva, não era? Não. Eu diria que foi a catequeças de série, ele queria levar a erva. Não, diz é Eva. A erva? Por que isso? Diz uma coisa. A erva saiu do Adão. Sim. Então o Adão é pai ou mãe dela? Boa. E sobre responsabilidade, tem algo que eu adoro falar, que é assim, muitas pessoas me perguntam, mesmo do Brasil, ou mesmo da América, já aconteceu também, ou do continente, falam, então você vive nos Açores, é lá que as pessoas têm aquele sotaque? Então eu vou explicar
que o sotaque de cada ilha é diferente. E quando eu vou explicar a ilha que eu moro, eu mando vídeo de vocês. Ok. Existe uma certa responsabilidade, ou pelo menos vocês já pensaram sobre isso, que vocês são a cara da voz da ilha? Ai, Jesus, isso é... Não, acho que a cara... Não, acho que da cara da ilha, não. Não, mas em relação a isso do sotaque, da pronúncia, sim, foi algo que nós quisemos sempre cultivar, exatamente. Que é fantástico, né? Porque mesmo não sendo tão perceptível para certas pessoas, mas não deixamos de o manter. Já chegamos a mesmo a estar em outras ilhas e pessoas nos abordarem e dizerem: vocês que falem à moda da terceira. Sim, mas eu, por exemplo, eu faço a personagem de São Jorge. Exatamente. Que eles fazem a personagem da terceira. Sim. E o que é engraçado muitas vezes é as pessoas acharem que eu, Paulo Costa, É de São Jorge. sou de São Jorge. Então, tenho família de São Jorge. Ainda há pouco falávamos sobre isso. Pessoal que ainda pensa que eu sou de São Jorge. E não, Eu não sou de São Jorge. é de São Bartolomeu. Sou de São Bartolomeu, sou da terceira. mas o que é engraçado é que quando eu entrei para o Fala Quem Sabe, antes era o Miguel Soares, que Sim. no início do Fala Quem Sabe, projeto. quando ele saiu, eu entrei e na altura decidimos que a personagem tinha que ter uma história diferente e que não fosse da terceira. Claro que o São Miguel era óbvio demais É, e era um bocadinho, se calhar, o vulgar está a fazer a questão de São Miguel da terceira, se calhar não fez muito sentido. E acabamos por escolher, ou eu acabei por escolher São Jorge, porque São Jorge, por exemplo, em São Bartolomeu, que era a freguesia onde eu sou natural, tem muitas pessoas de São Jorge, que vieram ok. na altura do sismo de 80, vieram de São Jorge e vieram ver para a terceira, para São Bartolomeu. E eu achei interessante introduzir uma outra personagem Sim, que tivesse sim. uma outra... e já traz aqui e trazer uma coisa mais regional, em vez de ser uma coisa Exatamente. do local. Exatamente. As ondas não são iguais no mundo. Há uma coisa que se chama fuso horário. Que é isso? Fuso, não sabes. Eu vou-te explicar. Por exemplo, olha, este copo é a terra. Sim. Agora por acaso está a faltar um bocadinho de luz e o sol vai acender um bocadinho. A garrafa é o sol. O sol. Ok? A lua. Pronto. O sol, Só a que agora terra. ficaste honesto. E você chegou a fazer algum workshop com alguém de São Jorge? Não. Existe Aposto muito. que já. Sim, há agora o Aposto que online. sim. Agora o online. Não Não era que está com o PDJ. É? Não há. Não, aquilo eu fui de ouvir as pessoas e eu conheço muitas pessoas de São Jorge, eu gosto muito de São Jorge, tenho muitos amigos em São Jorge e acabei um bocado por ir buscar algumas expressões de São Jorge e pegou bem. Quando eu falei com algumas pessoas essa semana, olha, eu vou entrevistar o Fala Quem Sabe, eles ficaram apaixonados pela ideia e pediram para fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é precisamente isso: como é que isso surge? Se vocês lembram precisamente, o Paulo entrou depois, não é? Então, mas vocês lembram precisamente o momento? E a pergunta é precisamente essa: o momento em que falou, vamos falar qualquer coisa sobre humor, se calhar vocês eram engraçados sempre? Não, pronto. O Fala Quem Sabe em si, há aqui duas histórias. Há o Carnaval, que isto começa sempre no Carnaval. Há o Carnaval onde estas personagens nascem para um determinado bailinho no ano 2003, que é feito em 2000. As personagens são escritas em 2003 e o bailinho sai em 2004. Pronto, essas personagens foram feitas para aquele bailinho, para aquilo. Foi um sucesso absurdo? Sim, na altura funcionou muito bem, as personagens em si, a personalidade de cada uma funcionava muito bem, uma com a outra, e somos convidados para fazer uma abertura para um espetáculo de comédia nas Joaninas de 2004. E na altura eu pensei, olha, as personagens funcionaram tão bem que provavelmente fazia aqui um texto com essas personagens, foi o que aconteceu. E então, Mas ainda não tinha nome de Fala Quem Sabe. não, aí é que demos o nome Fala Quem Sabe. E o que é Fala Quem Sabe? É outra pergunta. Fala Quem Sabe exatamente o oposto. Como nós não sabíamos daquilo que nós falávamos, então demos um título que fosse o oposto. Eu, como cheguei depois, não tive voto na matéria. Nada. Já chegou a falar, nem pôde falar como na terceira, foi falar para outra ilha, não é? O que qual foi a parte mais difícil? Qual foi a fase mais complicada? Porque são 20 anos e claramente ninguém passa por um projeto, um trajeto de 20 anos de uma forma linear. Vocês tiveram aqui altos e baixos. O que foi o mais difícil para vocês? O mais difícil foi não nos darmos bem. Que normalmente não nesses parece projetos vocês... não nos darmos bem.
Não estou a dizer já que percebi. não nos demos bem. O mais difícil foi nós tipo, discutirmos uns com os outros. Discutiam? Não, nunca. Não, Não. Isso foi o nunca. mais difícil. Foi não discutir. Já Foi não percebi, ok. discutir. Tentou ok. discutir, mas nunca conseguia discutir. E, Ok. Porque normalmente num grupo com. Vocês são com- mesmo muito amigos, assim com- como, Não, como parece? Não, funcionamos já muito Isso é bem. que é engraçado. Cada um por seu espaço. Exatamente. Sim. Nós somos amigos, mas não somos pessoas por exemplo, quando vamos na casa uns dos outros, não é, Exatamente, não. mas temos uma complexidade muito grande, que foi criada, claro, com 20 anos. E que hoje em dia praticamente não precisamos estar a falar todos os dias para quando Sim. nos sentamos a conversar, é como se estivéssemos a conversar há meia hora atrás. E como já nos conhecemos muito bem, aquilo que nós gostamos e aquilo que menos gostamos, nós conseguimos adaptar os três a algumas coisas que às vezes são desafiantes, quer para o grupo, quer para cada uma das pessoas. Isso aconteceu ao longo destes 20 anos. Nós tivemos os nossos altos e baixos, tivemos alturas de uma produção criativa muito grande e outras alturas em que achávamos que tínhamos que parar. Sim, vocês tiveram essa Tivemos várias percepção? fases. Sim. Tivemos sempre também o cuidado com a imagem de Fala Quem Sabe, Sim. para não saturar. Na altura em que tínhamos demasiado trabalho, demasiados projetos, também tínhamos que selecionar um pouco aquilo que íamos fazer para não massacrar, porque, ok, estamos, é pequeno, estamos a falar a nível Açores, mas mesmo assim é pequeno. Embora um dos nossos espetáculos, normalmente os nossos espetáculos, nós já aguentamos 2 anos a percorrer as ilhas, mas de qualquer forma, por exemplo, a nível de uma publicidade para a rádio, tínhamos 5, 6, 7, 8 convites para fazer uma publicidade. Claro que as pessoas, quando acendessem o rádio, era só nós que íamos aparecer, então aceitávamos pelo menos só 2 durante determinado tempo. Pronto, tivemos sempre esse cuidado para não massacrar, para não cansar. E nós próprios também, para não ficarmos cansados, porque havia alturas da nossa vida que dizia, como o Paulo disse, se calhar devíamos parar agora aqui um tempinho para ganhar baterias. Esse é um ato de muita maturidade, mas também vem muito ao encontro da vida pessoal de vocês, porque uma coisa é quando nós precisamos daquilo para viver, e foi por isso que eu comecei a entrevista precisamente, é um hobby ou é um trabalho. Se vocês, se calhar, vivessem disso, se calhar teriam que batalhar mais e fazer mais. É por aí? Sim, Pois. eventualmente outros projetos. Eventualmente. Fora o Fala Quem Sabe. Talvez. Talvez, ou poderíamos até conseguir só com Fala Quem Sabe, mas outros projetos dentro do Fala Quem Sabe, se calhar poderíamos ter várias áreas. Não sei, nunca arriscamos. Animação, Exatamente. Pois é. por exemplo. Eu já entrevistei imensos humoristas, adoro essa parte de humor e gosto de ver, inclusive, a evolução do humor no mundo e tudo. E eu fico sempre com uma dúvida. Vocês são engraçados fora dos palcos? Porque eu entrevistei várias pessoas. O Raminhos, por exemplo, falou, eu sou completamente engraçado. As pessoas falam que eu sou engraçado. E vocês, eu estou nesse momento me sentindo desconfortável, estando confortável, no sentido de olhar para o Paulo e para vocês e não ver aquelas personagens que são tão fortes. Mas eu acho que tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Eu acho que sim. E é Sim, acho Agora, importante sempre ser. tem que haver uma diferença entre aquilo que é a personagem, que é uma coisa que é ficcionada e é preparada e é trabalhada para um determinado objetivo. Outra coisa é a pessoa que está por trás da personagem. Para nós é profissional nesta área, é uma dedicação que nós fazemos de alguma coisa que gostamos. Pois claro. E aí deixa de continuar a ser um trabalho, mas é um trabalho muito mais fácil, talvez, de entrega nossa do que fizéssemos fazer isto, se calhar todos os dias, não é? E temos que criar para poder dar sustento à nossa família. Acabamos por fazer isso, mas de uma forma muito mais relax, muito mais descontraída. Mas é engraçado? Fora do palco? Não sei. O quê? Tu és engraçado. Esse aqui eu não consigo. Mas vale a pena ser engraçado. Porque Mas existe uma média. não, imagina, eu não sou. Mas isso é uma questão para fazer às nossas famílias. Pois é. Eu não sou. É isso aí. Eu digo umas graças, mas eu não acho que sou. Não. Mas por acaso é uma coisa que é A minha esposa engraçada. é mais mas eu vou engraçada em dizer. casa do que eu. Sim, mas é uma coisa engraçada Há sobre o pessoas Roberto. que são mais macaqueiras do que eu. Sim. Mas o Roberto acho que é engraçado. Muitas pessoas dizem assim: quando eu vejo tu e o Helder passam mais ou menos e tal, eu consigo relacionar alguma coisa com os personagens. Mas o Roberto não. Não? Não, como é que é possível um gajo que é tão coisa, depois quando fala de coisa é uma pessoa muito calma, muito mais comedida do que é na personagem. Realmente a personagem dele é a personagem que é aquela que destaca mais dentro dos três e tem esse propósito. Ele tem um propósito e eu tenho outro propósito, e as nossas personagens são um bocadinho coadjuvantes daquilo que ele faz. Ok. E então as pessoas às vezes acham que a pessoa que está por trás da personagem
é tão engraçada ou é tão semelhante à personagem que cria. Na época que eu estudava, eu fui no Jô Soares, no programa Jô Soares, e tinha um momento, éramos estudantes, poderíamos ir ter com ele. E eu fui ter com ele lembro claramente que ele falava assim, o humorista já tem um pedaço do céu quando ele morrer, quer dizer, o Jô já morreu, ele já deve estar lá no céu, não é? Tem um pedaço do céu, por quê? Porque leva alegria para as pessoas e nada é tão importante quanto a gente levar alegria. Vocês sentem um pouco esse feedback das pessoas que estão lá do outro lado? Porque eu confesso, quando vocês chegaram, cada um chegou numa hora, eu já olhava, não é? E vocês nem estão vestidos, vocês nem estão ainda caracterizados. Vocês sentem essa... Mas estás falando na altura, quando estamos em palco? Aqui, quando estamos em palco, sim. Claro, o que o humor leva para as pessoas? Claro, costumo dizer que deve ser como marcar um golo com um estádio cheio ou uma coisa assim. Porque quando dizes e depois já sabes que vais dizer aquela palavra que normalmente não vai funcionar daquela forma. Claro, o humor é isso. O humor é tu dares e depois recebes, não é? Recebes aquele calor humano, e às vezes até nem estás à espera de receber e recebes da mesma maneira e outras vezes não, mas normalmente recebemos sempre. Não, mas há coisas que nós pensamos que vai funcionar de uma forma e não funcionam, e há outras que funcionam lindamente e nós não estávamos à espera daquilo, mas isto é mesmo assim, só se sabe depois de estar aqui em cima. Não é? Você é um trabalho em progresso. Há um exemplo de uma parte que ainda vai ser a última parte deste espetáculo, que eles sabem que foi cortada de um outro espetáculo. Foi uma parte que tínhamos de fazer cortes naquele texto e cortamos. Sim. E é das melhores partes hoje em dia. Cortamos e voltámos a meter, e é das melhores partes, se calhar, hoje em dia que nós temos. Mas uma das coisas boas, agora estavas a pensar, eu por acaso estava a pensar antes de casa, que é... Estava preparando a entrevista. Não estava preparando a entrevista, mas foi uma coisa por acaso, estava a arrumar as coisas para... Eu estava a pensar assim, realmente eu acho que é um privilégio para quem consegue fazer as pessoas rir. Porque numa altura em que nós todos temos os nossos problemas, temos as nossas alegrias, as nossas tristezas, mas nós aqui em cima num palco estamos a fazer, nesta hora não há lugar a tristeza, só há lugar a alegria. E quando as pessoas estão disponíveis para isso, e quando nós nos sentimos bem para poder transmitir isso às pessoas, a comunhão entre aquilo que nós estamos a fazer, que está a acontecer, o efeito que nós estamos a ter nas pessoas realmente espetacular. Acho que é um privilégio que nós temos. Não quer dizer que isto sejamos os melhores humoristas do mundo, não é, mas fazemos parte de um grupo de pessoas que existe ou está para fazer as pessoas felizes. Acho que isso é muito bom. E aqueles momentos são especiais e são efêmeros, não é? E não há um registro, não há uma câmara que capte isso, é mesmo só, não é? Até o respirar, né? Na hora as pessoas sentem a forma que vocês fazem. Eu gosto mesmo muito de humor e gosto de compreender como é que nasce o humor nas pessoas, não é? Um ator, por exemplo, estuda, faz cursos e a comédia? A comédia nasce ou a comédia trabalha assim? Eu acho que vem da pessoa, se a pessoa gosta de rir. Eu sempre fui, e acho que a família ajuda muito. Sim. Porque se o meu avô, a minha mãe, foram sempre pessoas que gostavam sempre de dizer, dar a sua gaitada, dizer a sua piada. E eu lembro-me de estar em jantares de família e até vi um senhor que não era bem da família, mas ia sempre lá a esse jantar através de outras pessoas. E esse senhor dizia sempre imensas coisas para rir, que eu era miúdo e nem muitas delas eu percebia. E aí eu comecei a perceber o que era o amor, o que era estar alguém à frente de pessoas a fazer as outras pessoas rir. E realmente eu identificava-me muito com aquilo. E depois vais crescendo, vais vendo filmes, vais vendo daqui ou dali, vais percebendo aquilo que tu gostas. Mas você descobriu que você era bom no humor, ou alguém descobriu e te falou que você era bom no humor? Porque são duas coisas bem diferentes. Sim, não, eu não dizer que eu descobri que sou bom no humor, acho que não era o mais correto, mas que era aquilo que eu gostava e que achava que tinha jeito, em relação às vezes a outras pessoas que cheguei a trabalhar desde novo, as maneiras de pensar, sim, eu percebi isso a determinado momento. E depois mesmo com a escrita, que foi algo que eu tive sempre facilidade em escrever para mim próprio, então ainda mais, acho que ainda és, não é dizer que és mais humorista, não era bem isso que eu queria dizer, mas
mas consegues perceber ainda mais aquilo que tem jeito depois de escreveres alguma coisa que faça as pessoas rir. E o escrever para você e para os outros tem diferença? Tem muita diferença. Isto não escreve. Não. Só é que escreve. Pois Não. mas eu vou chegar aí. Escreve, mas não Não. se aproveita. Escreve não se aproveita nada. Não, é muito Jurado, rápido. Não, é muito rápido. A nível da escrita, como estou tão habituado a escrever para estas personagens, é fácil, Pois é. porque eu escrevo e eles identificam isso e pronto. Já cheguei a escrever, por exemplo, bailinhos para outros grupos Sim. em que não tiveram a capacidade para fazer realmente o que Sim. estava ali. Notava-se que as pessoas não tinham jeito, pronto, são grupos, e outros que tiveram. Pronto, isso é sempre um pau de dois bicos. Agora, para eles, claro, estamos habituados, eu já sei aquela personagem o que é que faz, é só escrever e ele faz. O Helder e o Paulo. Eu, no seguimento dessa questão que fizeste Sim. ao Roberto, estava agora a lembrar-me de coisas, e é exatamente a questão de vivência familiar, é um bocado assim, de gente de gostar, de conversar, de se reunir numa mesa e haver sempre. Estou-me a lembrar do meu avô, que era um contador de histórias natural, mas era sempre histórias absurdas, acabava sempre gaitaria e eu ficava sempre a perceber com 8, 9 anos de idade. Hoje em dia elas fazem todo sentido para mim, Pois. acho que me lembro. E meu pai gostava muito de comédias e andava sempre com. Eles corriam ali 2, 3 freguesias de roda, não iam muito além disso. Isso não tem memória, mas Isso é depois, coisa mais de tarde, terceirense. mas depois tem mais tarde memória de ver duas coisas. E isso, ainda ontem estava a falar com um colega meu. 2 coisas no Carnaval que me marcaram. Eu dizia, eu não quero fazer isto. 2 coisas que me marcaram no Carnaval. Uma não foi no Carnaval, pronto, estou aqui já. Uma foi uma comédia que vocês já sabem e lembram-se, que era do Dom Quixote da Mancha, que eram 2 personagens, têm 80 e pouco, que eu disse, uau, Ok. estes gajos estão muito à frente. fora. Sou António. Sou António Pereira. Você lembra também disso? António Pereira das Fontanhas e o senhor. Seu padre. Não, Não. O senhor, como é que ele chamava o senhor? colega dele, não, ouça, Top Cat. Mas lembra. Top Cat. Isso é a força da referência que a gente recebe da cultura, né? Isso, no Carnaval, foi um marco em Belém. E depois uma coisa que foi com o Alpendre, que foi à minha freguesia, ao Ramiro, apresentar um espetáculo que era Cantora Careca, de Unesco, que era super absurdo, e eu disse, isso eu gostava de fazer. Ok. Então depois tive a oportunidade de estar no Alpendre e vários até mais tarde aqui com este mais cedo e mais tarde. É maravilhoso, né? Quando a gente consegue enxergar algo e falar, isso é um pouco eu, não é? Isso eu adorava fazer. Isso eu adorava fazer, isso faz parte de mim. Né? E você, quando é que aparece? Eu caí na comédia por acidente. É verdade. Porque, Veio de São Jorge? não, eu estou-me a lembrar, que estava a falar de como é que foi. Na minha família não havia, quer dizer, sempre tinha havia artistas na família, mas essa parte da comédia nunca foi uma coisa. Por exemplo, o Carnaval, eu tive muito tempo que nunca participei no Carnaval. Lembro das minhas irmãs fazerem vários Carnaval na brincadeira, não sei o quê, e nunca, era uma família, uma família feliz. Mas na altura o que aconteceu foi, eu tinha um amigo meu que ia sair no baile de Carnaval e por causa estava a servir na tropa e não podia ir. E então convidou-me. O galinho. Convidou-me, mas eu não me disse o que é que eu ia fazer. Não, é um personagem e tal, mas tu consegues fazer aquilo, vais-me mudar para ir na posse e tal. Foi mesmo enganado, E né? pensei assim, deve ser daquelas personagens que dizem boa noite, não sei o quê, e vão-se embora. Quando eu cheguei, afinal, eu era a personagem que era suposto fazer rir. Ok. Mas eu nadei por isso. O desespero total, né? E eu nadei por isso logo no dia. Ok. Eu nunca tinha ido, eu já tinha visto vários carnaval e tal, mas nunca tinha estado. Quando comecei a personagem, mais para lá. Mas afinal, eu é que sou a personagem que é para fazer rir, mas eu não sei fazer rir pessoal. Ok. E isso acabou por ser a escola, e eu acho que este é o melhor comum dos 3, é que a nossa escola de comédia, ou aquilo que nós fazemos, muitas coisas são feitas também de improviso, Sim. foi a escola do Carnaval. Ok. Do Carnaval de Teixeira. A pergunta é de $1 milhão que não pode passar. Riram nesse dia? Riram. Demorou. Se eu agora for ver, Hesitou em se eu responder. for ver agora em retrospectiva, realmente aquilo era muito fraquinho. Era muito fraquinho. Ok. Mas pronto, de qualquer maneira. Estava no começo, Não, estava no começo, normal, isso é claro. normal. O Cristiano Ronaldo também não se fez no dia.
Mas para dizer o que é Está tudo dito. que é a questão nós temos sempre esse orgulho e é a realidade que o Carnaval foi a nossa base, Ok. que nos permite ter algumas ferramentas que pessoas que têm formação académica muitas vezes não o têm. É isso mesmo. Isto não quer dizer que sejamos melhores ou que sejam Sim. melhores, mas é uma escola diferente que também nos ajudou nestas personagens neste projeto de Fala Quem Sabe. Eu tenho 12 anos que estou na terceira e há 12 anos sabem o quanto eu respeito a cultura terceirense e adoro e acompanho. Então vocês é uma coisa, é quase que venerar mesmo. E tem algo que eu acho que vocês já fizeram inúmeros trabalhos e tem um deles que era humor, mas era fazer algo sério, que é das coisas mais difíceis que eu acho, e vocês conseguiram. Não sei se vocês se lembram quando fizeram aquela propaganda, aquela campanha para as pessoas usarem máscara. Lembram disso? Sim, na sim. época da pandemia. Eu lembro claramente de pegar o telefone muitas vezes e eu preciso ligar para essas pessoas para os parabenizar por esse trabalho, para os dizer que trabalho fantástico é esse. Vocês conseguiram reunir ali com muito pouca coisa e responsabilidade social. Como é que surge esse trabalho de vocês? Quem escreveu, quem fez, como é que fizeram, demoraram para gravar aquilo? Aquilo foi de uma grandeza mesmo, que eu fiquei impressionada. Quem começa a falar primeiro? Estão todos a pensar muito assim, bem, como é que era, como é que foi, como é que foi não mesmo aquilo na época da pandemia? Pois, realmente na pandemia tudo era muito complicado de se fazer. Na pandemia temos, dá para nos juntarmos, não dá para nos juntarmos, o que é que podemos fazer? Podemos fazer pelo telemóvel, como é que se faz, como é que não se faz? E alguns, esse na altura acho que acabamos por nos juntar. Não, esse foi só cada um em sua casa. Acho que foi cada um em sua casa, é isso. Fizemos como se fosse uma videochamada e depois encaminha-se aquilo tudo, foi para o Miguel, para o teu irmão, encaminhamos tudo para ele e depois ele faz a montagem e depois sai o produto final. Um número de visualização absurdo, mas 50% deve ter sido eu. O texto acabou por ser um bocado, porque na altura estávamos em confinamento, não podíamos nos Sim. juntar, acabámos por ter que trocar ideias entre os três e acabámos por simular, não era do Franquete em Casa. Não, isso é outra ainda. Gente, não tem tanto tempo assim que isso Pois, passou. Deve ter sido o Deve ter Franca sido, de depois nós temos vários momentos conforme a pandemia estava a evoluir, nós temos Fizemos várias vídeos. campanhas. Olha, agora a dúvida que me deixa aqui é como é que vocês decoram os textos? Na altura não foi nada escrito, não é? Na altura aquilo foi. Pensámos mais ou menos o que é que cada um diz. Olha, falas nisso, falas naquilo, falas naquilo. Mas você entendeu porque que eu estou perguntando Eu isso, acho né? que não houve assim. Vocês não estão a lembrar de nada aqui? Não, nós fazemos tanto, nós produzimos, também já não somos novos como éramos. Mas temos que limpar coisas no disco externo, percebes? Tipo, a Sim, gente fala e tira para ter espaço para o resto. Ok. E há coisas que realmente a gente faz e depois esquece. Se me pedis, daquelas se me pastas, pedis da para pasta, falar da no pasta, último da baile pasta. inquietive, não sei. Nunca mais lembro. Nunca mais. Não, Aquilo entra e daquela sai. pasta. Entra Olha, só tá para o carnaval e sai. Pronto. Até porque vocês têm essas outras atividades. O Roberto, por exemplo, trabalha com... A minha profissão no aeroporto. sou lavrador mesmo. E, além de lavrador, Não, eu trabalho no aeroporto. Eu sou técnico de abastecimento de aeronaves. pronto. E esse aqui também é lavrador? Não, mas trabalho com lavradores. Eu sou Pois. engenheiro técnico, trabalho na Federação Agrícola Pronto. dos Açores. E o Helder? Sou astronauta. Vive sempre no mundo Anda da sempre com a lua. cabeça no ar. Tenho superior de engenharia do Da ambiente astronotice. e trabalho nos serviços regionais da agricultura. Ela não sabe o que é que é. Ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é. Isso é pro futuro. Ela é astronauta mesmo. É astronauta. Bom, por falar em astronauta e futuro, o que vem por aí? Ui. Por agora esse são estes espetáculos. É. Este espetáculo, agora provavelmente conseguimos aguentar 1 ano ou 2 com ele por aí. E pelo meio não sabemos. É isso. Basicamente. Vou-te explicar agora a história de No Way. No way! No way! No way era um bastante. No way, naquele tempo. Não sabes a história do No way? Não sei. No way era um bastante mesmo coisa que ele, uma vez, sozinho, ele fez uma traineira toda em cedro do moar. Já me estou a lembrar. Já foi muito grande e coisa. Porquê? Porque ele fez bergamotes que ia boi muito. Mas espera aí, como é que eu sabia que ias foi? É que eu tinha reumatismo nos joelhos, daí atrás da espinha. É isso? Mas espera aí. Daí isso é catequese, tá?
Mas o problema era a chuva. Porque no lugar de uma traneira, ela fez um guarda-chuva. Que Zé Tila, é mesmo que não ia chuva, não era uma morrunhazinha. Era mesmo chuva só, trombas lá. E então, quando diz, aparece palavrão, ou não é? Deixa aparecer, ou não é? Bem, queria falar contigo a respeito com ele. Já sei tudo, mas joelho, já me avisou, olha para aqui para trás de mim. Eu adoro isso. Assim como Porque essa é a coisa boa do Fala Quem Sabe. Acho que esse compromisso sem estamos com esse o descompromisso compromissado, não é? Porque nós, enquanto isto fizer sentido para nós, enquanto fizer sentido para as pessoas, enquanto nós podemos fazer, vamos fazer. Mas como sabemos que isto, e andamos a ter essa conversa agora já há 20 anos, que é, nós sabemos que isto um dia vai acabar, como tudo. Mas não temos prazo. Então, como não temos prazo, temos sempre essa vontade de poder criar enquanto nós nos sentimos bem com estas personagens e com este projeto. Hoje, vocês estão satisfeitos quando vocês olham para trás? Em relação ao Fala Quem Sabe? Ah, sim, completamente. Chegaram onde vocês imaginavam ou superou ou nem por isso? A mim superou. Acho que superou. Superou porque a personagem acabou por ter teve um efeito em mim como pessoa. Também, eu não só dei alma à personagem, como a personagem também me modificou, porque a minha relação com as outras pessoas também se alterou. Porque de algumas formas essa empatia que às vezes se cria com uma pessoa que não conhece parte. E hoje em dia cumprimento pessoas que não sei o nome delas, não sei o que é que elas fazem, não sei onde é que elas moram, só que é aquela habituação das pessoas reconhecerem na minha personagem, ou reconhecerem a mim como alguém que dá vida a uma personagem, que gosta, e então nós acabamos por nos cumprimentar, mesmo sem termos uma ligação afetiva. E acho que as pessoas falam contigo como não é? se nos conhecêssemos. Acaba por nos influenciar e influenciou bastante. E claro que isso é bom, mais ou menos bom, é um bocado estranho às vezes, porque as pessoas abordam-te e falam contigo como se fosses amigo de escola e pronto, nós não temos qualquer problema com isso, mas nunca deixas de achar isso um pouco estranho às vezes. Vocês acham que as pessoas às vezes chegam perto de vocês para vocês falarem com elas também como os personagens? Você sente isso? Sim, deixa eu dizer que mais o Roberto do que nós, sim. Tem uma voz característica da personagem. Faz aquela voz assim, ou coisa assim. Pedem, não pedem? Pedem para fazer, mas muitas vezes. E você faz? Não, mas muitas vezes eles vêm com os miúdos pela mão e dizem assim: olha, este senhor é que é o que faz aquilo. Que aquilo é uma desculpa, o pai é que quer falar comigo. Também já fiz isso. Ele vai assim e olha, senhor, e os miúdos ficam tipo assim, sem saber o que é que vai boneco estar a falar. será esse? Quem é este senhor? E mas isso tudo bom. Agora o pior é. Conta-me Dalton. Isso é o pior. Faz uma gracinha para a gente. Diz-lhe uma graça. Toda a gente quer ser feliz. Sim, mas diz-lhe uma graça agora, diz. Pode ser. Pois é. Você quer ver? A graça que eu vou falar agora é vocês, já que estamos num mundo assim de guerra, de tristeza, de tudo, vocês façam uma gracinha ali para todas as pessoas que estão nos ouvindo, só para a gente despedir desse programa. Não é exatamente fazer uma graça, mas eu gostava que vocês falassem como humorista, pessoas que naturalmente tendem de si essa alegria e essa vontade de dar o melhor das risadas, da alegria para as pessoas que estão lá em casa, até porque hoje, quando ligamos a televisão, a gente só vê guerras e corrupção e tristeza. Então, pelo menos por alguns momentinhos, dei um recado para essas pessoas que estão lá a nos ver nesse momento, que são... corrupção e da guerra, para dar um recado dela. Não, para aqueles que estão mais tristinhos em casa com sua mantinha. Estão a ver televisão. As que não têm culpa nenhuma. Estão a ver televisão e essas desgraças todas. Ok, há um comando que tem um botão vermelho, vocês toquem nele assim e acaba-se as desgraças. Ou então muda de canal. Muda de canal é melhor, 167. Muda de canal, mas 167. Mesmo assim, encontrar bombom é que não Obrigada. Não. É as desgraças. Quando ela está a ver, então passa para a Vitec. Pronto, passa para a Vitec. Pronto. Passa aí. É só isso? Não, quer dizer, a tristeza e a alegria fazem parte da vida. Agora cabe-nos a nós dar mais importância a uma coisa ou à outra. É isso mesmo. Não? O Helder deu ali o ponto final. Então, vamos fazer lá todos juntos?
Até o próximo programa! 1, 2, 3, 4. Ai, eu lembrei-me agora quando eu era xixi e a gente ia lá assim ao pular do cestinho. O inverno era a laranja e também a tangerinha. Quando já não havia nada, espalhava-se uma lima. Éramos como pardais, fazíamos como era, limpávamos os quintais, roubava quando não é pecado, roubava quando não é pecado, roubava quando não é pecado, roubava quando não é pecado. E era de consolar quando chegava o verão, brinquei era macia e pelos era o melão, e nesta sequela os pensos que se colhia era no bar do Varela, porque nos outros não havia. Não havia, não havia. Éramos como pardais, fazíamos como ela, limpávamos os quintais, roubava quando não é pecado, roubava quando não é pecado, roubava quando não é pecado, roubava quando não é pecado. Éramos como pardais, fazíamos